Olá, delirantes! Estamos nós três de novo aqui agora, depois de um bom tempo, né? Mas, ó, fui Uhul. quase que um sulista agora, vocês viram? E, Urra, meu, estamos. Ah, não, sulista, não paulista. não, sulista, né? Assim. E é isso, né? O Rafa disse que tem um tema e eu tô curioso, porque eu não escutei sobre o tema que ele disse que Pois é, eu cara. só vim, A gente, na Tá, a verdade. gente nunca, introduz nunca, aí, co- Rafa. nunca combina um tema antes, e quando eu quero combinar, o cara não escuta o áudio que eu mandei, e o áudio tinha só 1 minuto, nem é tão grande assim. Se colocar duas Me vezes, vira 30 desculpa, segundos, homem, cara. me desculpa. Mas É. vai. Eu vou escutar. Primeiro, Ó, o episódio um não tá na Apple, só pra gente completar aqui, Olha só pra só, deixar cara, aqui que registrado. doideira. não está, Só Zé. um. Tem Só alguns um, episódios aparentemente só faltando um, né? e a É. gente vai descobrir por quê, viu, gente? A gente tá olhando pra isso. Eu já tentei pesquisar na internet, não soube. A internet Léo, não e soube me assim, responder, na verdade. e é sistemático. Se você coloca um episódio novo agora, ele vai eliminar o anterior. É como se tivesse um limite máximo de episódios que pudesse ficar lá no Então, Spotify. cara, mas e aí? Será que é isso? Que coisa doida, não? É estranho, né? Porque, pô, tem tanto episódio legal que a gente gravou enfim. É verdade. Sacanagem. Ah, a gente vê isso aí. Fala aí, Rafa, o que que Mas é eu que você vou. quer Primeiro, reclamar assim, aí? saudações brasileiras para José Balestrini, que está em É? terras tupiniquins, Nossa. Voltei, Tinha até depois de uma esquecido como voltei. temporada austríaca. se fala português esse homem, gente. Nossa Olha só. Ah, Ô, louco, Legal, meu. depois o Zé conta pra gente também as experiências dele lá fora. eu vou Se você quiser. enfiando aí nos episódios. Eu acho que Fica foi nesse É, assim, sentido. ó. Acho que ele escutou cadeirada? Tô voltando. Entendeu? Acho que foi isso. soco? Tô voltando. É, mas vamos lá. O que eu tinha pensado, sim, talvez inspirado por alguns acontecimentos assim na semana, né, do mundo junguiano, que eu percebi que algumas pessoas, naturalmente do mundo Polêmica. junguiano, confundem o que é o particular e o que é o geral no mundo junguiano do ponto de vista psíquico. Deixa eu dar um exemplo bem concreto, e acho que a Por partir favor. daqui a gente consegue brincar, né? Por exemplo, sociedade. Sociedade não tem ego. Porque quem tem ego é o sujeito, é a pessoa física, né? A gente poderia pensar assim: ah, mas Rafa, não tem uma consciência coletiva? Tudo bem, tem. Mas é outra coisa que não é o ego, né? Então, ou então assim, a individuação do fulano de tal, né? A individuação de certos grupos, né? A individuação do filósofo, a individuação do engenheiro. Assim, a individuação é um processo arquetípico. É, então, assim, a questão é qual que é a inclinação da consciência para um processo de individuação é, mais alinhado, né? Assim, entre consciência e inconsciente, porque a individuação é um processo arquetípico. Eu não consigo comparar melhor, pior. Sempre que vai no campo arquetípico, nunca é meu. Né? Quando a gente fala de deuses, porque é o meu Apolo, né? Minha Atena, A não minha existe. individuação é muito melhor que a sua, pelo amor de Deus. Né? Então, eu talvez seja Eu, mesmo. eu ouvi até uma interessante agora lá, as histórias que eu vou enfiando. O pessoal que faz grupo comigo já ouviu essa. O Theodor Abit, ele disse assim: dizer eu tive um sonho é inflação. Excelente, cara. É legal, porque quem sonha Não não é é? o eu. Não é? O eu é mais um Exatamente. personagem lá, né? Assim, Hum. eu tive um sonho é inflação. Achei legal. A não ser que esse eu tive um sonho seja porque o sonho tenha sido um presente. Foi um presente do self. Aí eu tive esse sonho, porque eles me deram. Né? Mas não fui eu que tive o sonho, eu participei dessa porra, né? Muito bom. Mas, Rafa, cara, não sei nem se é por aí que você quer caminhar com essa história, mas a gente vai voltar numa coisa que às vezes a gente insiste, repete um bilhão de vezes, falta aprofundamento teórico. O indivíduo ele pega uma ideia, ele projeta as coisas que ele quer naquele conceito e ele sai falando bobagem. E aí ele cria um novo conceito, achando que ele está parado pelo modelo junguiano e ainda diz: o Jung disse isso.
Assim, não tem como eu não falar disso, cara. Foi mal. Mas assim, eu acho que faz parte desse fenômeno aí. Isso. Ah, eu entendo o que é a consciência, eu entendo o que é o ego, aí eu falo o ego coletivo, sabe assim? Pois é, Tem cara. que inventou essa porra, cara. Pois é. E a noção de arquétipo, eu acho que eu vou colocar a culpa, vou colocar um nome numa culpada agora que se chama Maria Luiz von Franz, cara. A maneira como a von Franz escreve, ela sempre dá essa margem para entender que o arquétipo pode ser uma coisa do sujeito. Eu leio von Franz e falo, puta, von Franz, você também não ajuda, né? Mas eu sei que ela não tá querendo dizer que é do sujeito. Porque pelo contexto, por entender, por saber mais ou menos como ela entende a obra junguiana e talvez a mais precisa, né? Depois do Jung, acho que a pessoa que melhor entendeu o Jung, me parece, foi a von Franz, né? É, Então, assim, só que quando que ela escreve, fala, cara, pra quem não tem um certo discernimento, eu li ontem, eu tô lendo a Alquimia e Imaginação Ativa dela. Ela fala assim: porque o self, o arquétipo do self é ativado. Eu falei, mano do céu, se alguém lê essa frase, pronto, fala assim: olha, os meninos daí não estavam viajando, porque dá pra ativar arquétipo. A Von Franz escreveu. Ah, Mas assim, eu entendi o que ela quis dizer. Não tem nada a ver com esse lance de ativar arquétipo da internet aí. Então, assim, eu acho que, do ponto de vista teórico, o Jung, ele é claro, né? Apesar da maneira complexa de escrever, mas ele é claro. Olha, ego é do sujeito, complexo é do sujeito, né? Sombra já é um paradoxo, né? Porque é meio do sujeito, meio coletivo, mas assim, persona também é um paradoxo. Parte é minha, parte é arquetípica, porque todo mundo tem persona, mas parte é minha porque eu recheio com os meus conteúdos esse fator arquetípico. Só que quando eu tô, especialmente numa escrita acadêmica, uma escrita mais precisa, assim, eu preciso diferenciar. E esses junguianos que, putz, eu sei que eu sou chato falando isso, mas enfim, aqui é o espaço para falar também. Mas esses foda-se. junguianos que ficam procurando o complexo na clínica, sabe? Ai, não, que complexo que é esse aí, que não sei o quê. Cara, esquece isso, é sobre a imagem, né? Sobre a imagem. Então, assim, você conversa com a imagem, e aí a imagem, ela vai trazer para você a particularidade do fenômeno. Mas você parte de uma imagem que é ampla, uma imagem que é coletiva, que aparece ali no sonho, na experiência, no relato. Mas estabelecer essa distinção, tanto para o processo de análise quanto para a escrita, me parece algo bastante importante. Se não é isso, estou falando que sociedade tem ego, estou falando que eu tenho um arquétipo do sábio, assim, tenho, né? Mas não Cara, tenho. Então, é é, difícil, né? eu vou voltar lá no começo para defender a Von Franz, porque aí são os detalhes. Não é defender a Von Franz, eu sei que você não está falando mal dela, não é isso? Mas é Não, porque assim, é só tem o a seguinte, semântica. e porque e aí tem um detalhe importante nisso que você está trazendo, porque assim, e de novo a questão do aprofundamento na teoria, na obra e tudo mais, entender o que está acontecendo, porque muitos dos textos do Jung, por exemplo, eram apresentados em Éramos. Ele está falando com um público que já conhece o conceito. A mesma coisa é verdade para textos da Von Franz, que são publicados como livros, mas que, na verdade, eram seminários que ela apresentava no Clube Psicológico ou no Perfeito. Instituto Jungiano de Esse, Zurich. esse que eu falei agora é um desses, é um seminário transcrito. Exato. Aí ela está falando com um público que entende da teoria, que sabe o que está falando. Então ela fala e ela atropela e foda-se. Se você não sabe da teoria, você nem está ali. Assim, eu descobri umas coisas interessantíssimas. Por exemplo, eu descobri uma história boa dessa estadia lá no centro. É o seguinte: os seminários sobre sonhos de criança, os seminários do Jung, eles não eram liberados para você se você não fizesse parte do instituto. Você ganhava o direito de acessar esses seminários mimeografados, né? Você pegava uma cópia na biblioteca, mas você assinava, inclusive, né? E se responsabilizava por aquele material, porque aquele material era para o seu estudo. Hoje a gente tem isso publicado, né? E Mas o depois acesso é você muito fácil. tinha que devolver, Zé, depois de pegar Não, emprestado? Ah, era seu, assim. Você pegava a tá. cópia daquele negócio e era seu. Ou seja, na verdade, de alguma maneira, você não tinha muito controle. Mas você só ganhava esse direito a partir do momento que você era aceito no Instituto.
Que você passava pelo processo seletivo dos caras para aí, então, entrar em contato com esse material. Hoje está aí fácil e meia dúzia de pessoas lê, né? Porque enfim, a gente sabe disso, né? É, então tem todo um contexto que vai se perdendo, né? E que a imagem, né, a imagem do conceito vai se misturando e vai virando, que eu já falei isso aqui também várias vezes, vai acontecendo a mesma coisa que acontece com o modelo freudiano. Vira projeção do indivíduo e vira justificativa conceitual. O Jung disse isso, o Freud disse aquilo, da minha projeção e não daquilo que está sendo dito, né? Daquilo que está sendo realmente aprofundado ali. Enfim, fala aí, Léo. Você tá. Ah, é isso mesmo, eu concordo com vocês. Eu acho muito engraçado quando a pessoa fala, né? Ah, eu tô entrando no Jung porque eu quero me tornar um velho sábio. Raiz da inflação, toma cuidado com ele, né? Porque o problema que eu vejo é o seguinte, né? Assim, talvez seja uma inflação ignorante, no final das contas, de achar que leu e entendeu, né? Ah, eu li e entendi, né? É a imagem que o Rafa sempre traz da pessoa que fala que leu 10 páginas do livro e sabe o que está escrito no livro inteiro, né? É a mesma coisa que acontece no mundo junguiano, gente, né? Assim, é, eu não sei se o tema era essa questão de ativar arquétipo, mas o que eu descobri é que tem celebridade aí que tá falando que ativou o arquétipo da sereia, etc, 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 né? Mas isso é incontrolável, cara, já era. Já A gente era, já, né? a gente já Assim, perdeu essa guerra. É. então, e isso se revela muito da quantidade de ouvintes que a gente tem. A gente estava no começo aqui do Delirium, gente, vendo algumas estatísticas e tal. E a gente viu que a gente tem uma média de 1.500 audições por mês, tá? São 1.500 pessoas que a gente realmente não sabe também, não conhece, etc, etc, etc. Mas eu acho que esse número que é reduzido comparado aos outros podcasts, que eu descobri que, na real, a gente é um podcast tradicional, sabia? O modelo novo que estão colocando uma mesa. O que que foi, Rafa? Ah, não, ia falar pra você fazer essa distinção mesmo. O que estão Também não colocando uma sei. mesa. É porque assim, qual que é o modelo que eles estão trazendo? Dois caras que são burros, essa é a definição, tá? Dois caras que são burros, uma mesa e um entrevistado que é inteligente. Isso chama mesa cast, você entendeu? E exatamente para fazer pergunta, né, massificada por um especialista, sabe? E isso dá milhões de visualizações, sim, né? Querendo ou não, é isso que dá. O que que o especialista vai fazer ali? Ele vai tentar explicar da forma mais sintética, superficial possível, para esses caras entenderem, né? É, você pega um Serjão da vida aí, que é astrônomo, se eu não me engano, né? Eu não sei o que O ele é. Sérgio Sacani. Sacana. E o. E você fica 2 horas com ele sem podcast. Eu duvido que você não vai falar assim, pô, esse cara sabe muito mais do que ele fala no podcast, sabe? Aquela doutora também, outras pessoas. Só que entra num vórtice da mediosfera, no final das contas, né? É, de sugar só o conteúdo que é possível que o público geral, né, consegue acessar, e isso se torna total. Então, né, tudo bem, não tem um ego social, né? Mas o problema é que o que eu vejo, né, é que assim como o ego começou a achar que ele é o rei e o único ser da psique, né? Ou seja, ele é psique, ele é totalmente psique, psique é totalmente ele, né? Desconsiderando todo o resto. A informação midiática, ela segue o mesmo padrão. Ela segue o padrão totalizante. Não tem nada além da informação midiática, né? E isso é um grande problema, né? Porque ela cabe em 30 segundos nas redes sociais, mas o Jung não cabe, né?
Aí o que que acontece? Todo mundo vai com esse padrão e com essa percepção de realidade, e quando vê um vídeo de 30 segundos de alguém explicando sobre ativar arquétipo ou alguma coisa assim, faz o quê? Acha que aquilo ali é total, né? É o que a gente chama de é, teu, não é? Teutonismo, né? Da mídia, né? Ela é teutônica. Quem fala isso, se eu não me engano, é o Lucian fez, né? O próprio Norval também fala, né? E ela é configurada, toda a mídia, gente, é configurada exatamente para ela parecer totalitária. Se um jornal referencia o outro, né? E aí você vai criando, você vai caindo nesse ciclo, né? Midiático superficial, né? É, E, e essa pode falar. superficialidade, não, e é isso, e essa superficialidade, ela parece que está conectada a uma ideia de velocidade. É, eu, no doutorado, né, naturalmente eu tô com gente de outras áreas psis ali, né, que não exclusivamente Jung, apesar de ter bastante junguiano no meu, no, tanto mestrandos quanto doutorandos, tem bastante lá na Metodista. Eu tive uma colega falando assim, eu tô vendo que tem bastante gente ligada no Jung aqui, outro dia eu falei com uma amiga minha, meu, quem que é esse cara aí que eu quero dar uma olhada nele pra ver o que que é? Eu falei, mano, eu fiquei quieto, lógico, beleza, né? Assim, cara, no way, assim, não... E isso não é pro Jung, né? Naturalmente que a gente vai pensar no Jung por conta da nosso envolvimento com ele, mas é a mesma coisa assim, sei lá, Edgar Morin. Quem que é esse cara aí que eu quero dar uma olhada, ver o que ele tem? Cara, desculpa, não vai rolar. Pro Freud, pro Lacan, não importa, né? Outros pensadores, Bill Churran, que seja, Jean Baudrillard, por aí vai. Muita gente que tem aí que tem profundidade no trabalho. E essa profundidade é fundamental, né? Quando você vai fazer algum tipo de trabalho que enseje eh, esse tipo de conteúdo teórico, técnico, acadêmico. Mas não sei se vende, né? A questão, eu não sei se é vendável nas redes e tal. O problema é que quando você está na academia, e a gente vive isso diretamente, quando eu falo academia, eu estou envolvendo o IGEP nisso também, né? Afinal de contas, é um trabalho acadêmico que a gente tem ali. Nós temos por obrigação estabelecer as distinções, as devidas distinções. E isso, especialmente no campo junguiano, me parece que cria uma espécie de confronto entre aquilo que nós, professores, levamos versus a ideia pré-concebida que o aluno já tem do Jung, porque ele aprende um Jung midiático da internet, desse que o Léo está descrevendo, e aí a gente tem um puta trabalho. Tá bom, é gostoso até de certa forma, mas é um trabalhão desconstruir esse Jung da internet e falar assim: olha, isso que você está falando é do geral. Isso que eu estou te falando é do específico, é do sujeito. Isso é do inconsciente coletivo, isso é do inconsciente pessoal. E essas distinções são importantes. Nessa semana, só para fechar meu discurso aqui e deixar vocês falarem um pouco também, uma menina falou assim na aula. Achei legal, ela super gentil, e eu até comentei do delírio na aula, quem sabe a gente não tem alunos novos aqui escutando, né? Mas ela fez uma pergunta super gentil, assim, bacana. Ela falou: Mas, professor, deixa eu fazer uma pergunta, né? Claramente ela devia estar perguntando de alguma coisa que ela deve ter participado. Ela não falou que foi, mas eu entendi que deve ter sido isso, né? É porque, quando você vai, né, nesse negócio, né, de lidar com os arquétipos aí das deusas, né, desses encontros, nananana, e aí você sai de lá, né, e sai se sentindo bem e tal. E eu falei assim: olha, quantas vezes você foi num um bom show de música e saiu se sentindo bem? Quantas vezes você fez uma viagem gostosa com amigos, com familiares e voltou se sentindo bem? Quantas vezes você deu uma volta no parque e se sentiu bem? Quantas vezes você leu um livro gostoso e se sentiu bem? Quantas vezes você teve um insight de alguma coisa e se sentiu bem? E por que não ir num fim de semana e lidar com os arquétipos das deusas e voltar se sentindo bem? Se sentir bem a partir de uma experiência não tem a ver rigorosamente com aquilo que a experiência sugeriria do ponto de vista externo, mas sim como que o mundo interno se relacionou com aquilo que a experiência sugeria.
Então, nesse sentido, aquele que proporciona a experiência pode usar o nome que ele quiser usar, ele tem liberdade para fazer isso. Mas quando a gente está fazendo um passeio teórico sobre isso e que precisamos estabelecer distinções, eu afirmo categoricamente: ninguém ativa arquétipo de deusa nenhuma. Né? E aí ela entendeu, ela falou assim, cara, não, ela falou, fez total sentido, assim, caiu, né, pelo menos a ficha ali, né? Então, não sei. Eu gosto, eu gosto da Lilia. A gente tem que trazer a Lilia pro episódio. A Lilia vira e fala assim: isso não é Jung. É simples. Ela resolve, ela Não é? resolve. Ela vira e fala assim: isso não é Jung. Quando esse tipo de pergunta aparece na aula, né? Claro que eu não sei se nesse caso específico ela responde também, eu estou exagerando. Mas essa é uma fala dela, né? Já ouvi ela dizer isso algumas vezes. Isso não é Jung. E tudo bem, como a gente já explicou aqui outras vezes. Não tem problema não ser Jung. A questão é a seguinte: a gente vê isso o tempo inteiro também. E eu vou usar o Jung como exemplo mais uma vez porque é o nosso, né, onde a gente está inserido aqui, é o nosso mundinho. A pessoa vem já assim, e a gente vê isso. Eu quero ir além do Jung, mas não dá para ir além de algo se você não estuda aquela merda com muita profundidade. Na verdade, se você fica estudando um monte de outras coisas e não o Jung, você não vai além dele. Você está se afastando da teoria junguiana. A teoria junguiana é tão grande, que se a gente passar a vida inteira estudando aquela porra, pode ser que a gente vá além. Eu acho, não posso afirmar isso com certeza, obviamente, mas eu acho que a Von Franz foi. Nos textos finais dela, quando ela entra na questão dos números dos arquétipos, eu acho que ela tocou algo ali que o Jung não tinha tocado. Mas eu não vou falar disso com profundidade agora, porque eu nem posso. É um achismo, é uma ideia, é algo que passa aqui por trás. Mas ela estudou Jung desde que ela tinha 18 anos de idade. E ela escreveu números, né, Number Time, ela escreve, é o último, não é o último texto, na verdade, é o penúltimo, porque tem um que ela deixou para o Theodor Abt publicar, e ele publicou depois da morte dela, né? Mas tem o Number Time, é o último, e junto com Sonhos e a Morte, né? Acho que é isso em português. Né? Então, esses dois são mais ou menos da mesma época, que já era no finalzinho da vida dela, metade da década de 90, né? Ou seja, ela estudou Jung desde os 18 anos. Não dá para falar, como o Rafa falou, assim, não dá para negar a profundidade que ela tinha, né, da teoria. Não é à toa que só tem uma autora que tem um livro na obra completa do Jung, é a Von Franz. Que é Não uma tem puta outra. traição, na verdade, na minha opinião, mas ok. Né? Não tem outra pessoa. Quem tem um livro dentro da obra completa do Jung, a Von Franz. É, enfim, hoje eu tô muito vonfrânico. Essa expressão é uma É, merda. só, Bom, só pra, A só pra gente não dar quer a ser isso, mas é também que eu Mas, ô, acabei de Zé, pô, voltar de lá, eles né? Então eu tô chamam, com ela muito presente. eles falam vão como com F, Fon lá, Fon France. Ah, Marie-Louise von France. É France, né? Hans. France. Só para dar referência para a galera que eu não sei se todo mundo sabe, mas o livro Mysterium Coniunctionis 14/3 da obra do Jung é um livro integralmente do início ao fim, escrito pela Von Franz. E assim, gente, não é que o Jung não sabia, tá? Assim, tem uma pagininha ali do Jung falando assim: ah, então, porque esse trabalho tá tão maravilhoso que eu pedi para a doutora Von Franz escrever. Toca aí, Von Franz. Aí ele passa o microfone para ela, ela escreve o livro, né? Inteirinho, um livro enorme, né? Tem um texto do São Tomás de Aquino, quer dizer, supostamente do São Tomás de Aquino, e depois tem toda a análise que ela faz em cima desse texto, né? Eu li esse livro recentemente, mas eu vou fazer uma confissão um pouco feiosa aqui, mas eu vou confessar. Como eu estava um pouco na pressa de ler, eu li sem ler as notas de rodapé, que tem muita nota de rodapé. Aí eu falei, cara, não, eu preciso ler o texto, e aí no outro momento eu volto nele com carinho, passando pelas notas de rodapé, porque assim, pra ler com todas as notas de rodapé, ia levar uns 10 anos pra ler o livro, cara. É muita nota É de rodapé. impressionante. É muita nota. E nota gigante, né? Assim, as notas de Gigante, esses gigante, três volumes, né? detalhadas, São, complexas. são É. gigantes, assim, né? Esses 3 volumes já são uma obra completa, né? Assim. Cara, o É, Mistério Coniunctius é sim. uma obra de arte. É uma obra de É, arte, cara. é. Esses 3 livros eu acho que não deviam estar nem no collective work, sabe? Devia estar, tipo assim, igual livros negros, assim, sabe?
Vida simbólica também é bonito, mas eu acho que pode estar junto, sabe? Mas essa parte aí, né? Eu acho que. O Mysterium para mim, assim, de fato é uma obra de arte, cara, assim, é impressionante, assim. Quando eu li o volume um, especialmente o volume um, assim, eu ficava encantado, eu ia lendo, eu me encantando, falei, cara, que é isso? Não, não é possível, não é possível isso, é encantador, cara. Olha, e olha que a gente estuda Jung faz tempo, né? A gente pega o cara pra ler, a gente continua se É, encantando, pelo amor de Deus, né? é. E Então, por aí, isso que a gente acaba ficando uma, identificado com isso também, né? De querer. uma, Fala, Zé, uma pode falar. curiosidade que eu descobri esses dias também. Como é o nome do outro? Vem depois? Da transferência? É? Como é o nome do livro? Do livro, o volume 17 é o desenvolvimento da personalidade. Não, 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 não. Cadê? E a É, prática da psicoterapia é o 16/1, psicologia da transferência 16/2, isso, abreação, análise e transferência. aberração, adição. O texto, é, texto da. O texto da Peraí, deixa eu ver se eu transferência tô falando. era para estar no Mysterium Coniunctius, mas aí o Jung decidiu extrair e É publicou isso mesmo, é separado. isso mesmo. É isso mesmo. Era isso que eu queria dizer, eu me confundi com os nomes todos aqui, mas é isso mesmo. Isso aí. É, a Simone vira e mexe me chama de Lilian. Você é a Lilian? Eu não sei qual que é o número do livro. Caceta. É É tão mais isso. fácil, né? Bom, mas a gente começou toda essa história com a diferença entre o geral e o específico, né? O geral e Sei o lá, particular, assim, do ponto de vista particular, teórico, né? né? É que a gente começa a delirar, né? Mas é que, assim, não tem problema. Mas é que o que toca, né? Acho que o Léo acabou colocando um outro elemento aqui, né? A partir do que Zé e eu estávamos falando, que assim, parece que o espírito da época que quer transformar tudo em massa, tudo em sociedade da velocidade, tudo em consumo, tira do sujeito esse tipo de refino. E ao mesmo tempo ele começa numa hipergeneralização. Gente, assim, eu não vou entrar tanto no mérito, mas eu acho que os arquétipos de ânima e ânimos são muito maltratados na psicologia analítica. Muito Muito maltratados. maltratado. Nossa, assim, isso aí não tem nem. E Muito são maltratado. arquétipos. Assim, e o primeiro ponto é que eles são arquétipos. Então, assim, quando, cara, você vê discussão em grupos junguianos, em congressos, em supervisões, porque é a tua ânima. Cara, que tua ânima? Mas se é um arquétipo, como que é tua ânima? Não tem minha ânima. Né? O máximo que eu vou ter é um complexo de ânima, um complexo de ânimos. Né? Então, e eu acho que isso ajuda muito, e muito louco, né? Porque eu acho que estabelecendo essas distinções, fica até mais fácil entender aquela discussão eterna da contraparte masculina e feminina. Se você começa a investigar isso do ponto de vista mais individualizado, você consegue entender que tem ali umas contrapartes individualizadas, porque todo mundo tem contraparte de qualquer coisa, não só para sexualidade, né? E aí você amplia isso depois uma leitura arquetípica do fenômeno. Mas isso precisa ter uma distinção, é preciso que se faça essa distinção. Se não é isso, eu tô falando que Cara, ego tem esse é um, sociedade, essas coisas. Fala, Zé. esse exemplo de Anime Animus é ótimo, porque aí conecta com o que eu estava dizendo. O cara chega e fala assim: não, Anime Animus é datado, tem que mudar esse conceito. Cara, você leu a obra inteira? Se você não leu a obra inteira, você não sabe do que você está falando. Assim, porque, sim, isso é uma bobagem. Né? E a gente escuta isso o tempo inteiro. Não, a gente precisa ir além desse conceito de anima e animus, porque é datado e é heteronormativo. Cara, você não leu o Mistério Cognitionis. Você não leu. Né? Assim, se você ler, você não vai entender. Você não leu o resto da obra. Não, é assim, é muito mais. Quando você começa a pensar assim, você revela. Essa fala, na verdade, É verdade. já revela que o indivíduo não entendeu o conceito com profundidade, não entendeu aquilo que o Jung está trazendo quando ele fala de ânima e animus. A fala já revela. Então nem vai além, porque você está se afastando da obra, você não está indo além. Você está se afastando da obra. Então não tem como ir além de algo se você se afasta daquilo. Aprofunda, lê a porra toda e vê aí se você consegue. Boa Mas, sorte. ô Zé, você me deu margem para eu fazer um comentário. Eu já contei, vocês já ouviram, mas eu vou contar de novo essa mesma história. Talvez algumas pessoas que já nos escutam sistematicamente já a ouviu, mas outras pessoas que eventualmente estejam escutando ele pela primeira vez não escutaram. Então eu vou repetir. Quando eu fui no congresso agora, recente, faz um ano praticamente, né, em outubro de 23, lá em Montevidéu,
fizeram uma apresentação muito interessante sobre uma investigação onírica de ânima e ânimos. Ou seja, eles pegaram pessoas de diferentes orientações sexuais, pegaram séries de sonhos e fizeram uma investigação dessa série de sonhos para ver o que os sonhos falavam dessa questão da contraparte. E aí o pesquisador, ele faz assim algumas ponderações no sentido de: olha, eu não sei se essa contraparte ela é tão definida assim como Jung colocou, mas o que a série de sonhos aponta é que existem sim tanto simbolismo de ânimas, assim como simbolismo de ânimos, mas também algo que é importante que nós identificamos é que regularmente aparecem simbolismos andrógenos nos sonhos, né? Quando a gente fala dessa questão de contraparte. Então, assim, tem um espaço bacana para a gente ampliar e tal. Então, achei legal como ele falou. E aí, um sujeito. Quer falar alguma coisa, Zé? Não, não, termina aí, porque na fala dele já tem algo que mostra que na verdade, confirma aquilo que eu estava dizendo, mas vai aí. Não, A mas. fala que você Não, trouxe não, não. dele, eu não sei se é a fala dele ou não. Não, Segue o que eu aí. diria assim, não pega pesado com ele, porque ele tinha uma postura muito mais aberta. Eu quero dizer, ele é um senhorzinho, experiente, então, uma postura muito mais aberta, assim, tipo, cara, olha, tem possibilidades de entendimento aqui, né? Ele estava aberto. E aí um cara levantou a mão, um cara jovem. Assim, eu espero que não tomem essa minha fala como algo preconceituoso, mas é um dado da realidade. Provavelmente um cara da comunidade LGBT+, e aí ele fez uma pergunta meio lacradora, assim, né? Em espanhol ele perguntou, é porque não sei o que lá. Eu sei que ele terminou a pergunta assim, e por que raios nós ainda insistimos usar esse termo ânima e ânimos? E a hora que ele terminou assim, por que raios insistimos usar, né? Falando lá em espanhol, aí a galera, uhul, bateu o pau, eu falei, cara, mas Ué, aí o eu que que você achei. está fazendo no Congresso de Não tô Pois é, entendendo. cara, assim. É, Mas aí a resposta dele foi boa, na minha opinião. Foi muito boa. Ele, é. cara, ele recebeu de. Ele falou: olha, eu achei interessante sua pergunta, e a gente precisa imaginar o seguinte, né? Que o Jung, com a obra dele, ele procurou passear por alguns princípios arquetípicos das imagens dos femininos e do masculino, de forma que a gente pode entender que existem diversas expressões desses femininos e masculinos e Jung mapeou aquilo que ele conseguia mapear dentro do tempo dele, mas ele não esgotou isso. Ele deixou um espaço para a gente continuar ampliando e entender quais são as possibilidades imagéticas do que é feminino e do que é masculino. Nesse sentido, partindo desse pressuposto, eu poderia utilizar qualquer nome para falar de princípio masculino e feminino, mas já que a gente tem a disponibilidade ânima e ânimos, para mim me parecia um detalhe eu colocar um outro nome que já está dado, que a gente pode seguir utilizando por uma questão de referência. Cara, eu achei a resposta dele maravilhosa. Assim, eu achei Mas muito aí, boa. aí você estragou o meu argumento. Porque na fala anterior, o que você disse? Você disse assim, que ele teria dito que o Jung colocou de forma categórica. Mas aí, né, agora que você Mas dá essa assim, resposta, não é. Né? Assim, você mostra como o Jung, na verdade, não colocou de forma categórica. A não cara, ser quando a gente é fala, que por exemplo, como manifestação de um complexo, e aí tem outras nuances aí que a gente pode pensar. Então, aí, nessa resposta que ele dá, para mim fica muito claro. Esse cara entende da obra. não, ele entende. Mas assim, deixa Né? eu só talvez corrigir. É que ele. É quando ele falou assim, ó. Se vocês. Cara, como ele tem uma pesquisa robusta, faz tempo que ele tá trabalhando nisso, até que ele tem um livro publicado que eu comprei, mas eu não li ainda, porque em algum momento eu vou ler. É, que ele fala assim: se vocês querem saber se nós acreditamos numa contraparte rigorosa como se dá, assim, não é o que nos parece. Mas ao mesmo tempo tem tantas possibilidades de entendimento. Então, assim, então ele dá uma passeada pela imagem, ele não fecha a questão, o cara vai para investigação, né? Uhum. Então, quando o cara faz essa pergunta assim, ai, por que não sei o que, não sei o que lá, é uma coisa datada, ele dá uma resposta que me pareceu bastante adequada e, eu não pare... e não pareceu que ele estava defendido, sabe? Se não quiser Uhum. usar ânimo, não usa, tá bom, né? Então, assim, Ótimo. Ah, é, não, eu achei mas, ótimo. Ah, mas por- essa coisa, né, cara, de saber que, cara, ânima e ânimo são nomes que o Jung adotou para falar de princípios arquetípicos. E independente, e assim, e o primeiro erro para mim que parece, e de novo, confundindo o particular com o arquetípico, quando eu grudo ânima e ânimos em orientação sexual. A Oh, orientação sexual é do sujeito.
né? Outra coisa são os princípios arquetípicos. Fala, A Léo. galera reclama de Anima e Animus, mas aí vai ler Gilbert Durand e tem o regime diurno e o regime noturno das imagens. Aí é Coisa, bonito. gente. Mas aí é bonito, Aí porra. é bonito, Mas porque é é, poético. Você mas é uma entende? outra contraparte, né? Que não tem princípio feminino e masculino. Tem sim. Tem, né? Mas assim, e aí, né? Né? Porra, né? Aí, e isso cai numa outra questão, como se, né, ânima e ânimos fossem algo do ego. Também é a mesma coisa, cara, sabe? Vai misturando, vai rotulando, e aí ânima e ânimos vira do ego. Não, não é Mas, assim, é, né? Não rola, não fecha a conta, se a gente for ler Jung, né? Agora, tem uma coisa que é interessante a gente falar, 7.2, né, que ele vai falar de ânima e ânimos, é algo muito interessante, porque o Jung ele vai trazer o fenômeno da época dele, né, que a gente pode entender que tinham papéis sociais muito presentes, estipulados ali, né, assim. E eu percebo que ele está falando de princípios, mas olhando para a sociedade, né? Então, quem lê isso, né, e não consegue diferenciar, né, que é princípio e não a sociedade, vai achar que o Jung tá corroborando com a sociedade, né, nesse sentido, sabe? Não é isso que eu quero dizer, mas assim, ele mistura, né, a ideia sociológica, o processo civilizatório ali daquele momento, com o, com a questão dos princípios, entendeu? Ah, é um problema? É um problema para quem não diferencia. Mas não é um super problema para quem diferencia, entendeu? A gente vai entender que ele está dando um exemplo, sabe? Enfim, né? É, não tem como, né? Assim, não tem como não olhar para a cultura e para a sociedade, porque e senão para é onde que isso, você ele ia fica. olhar, né? É, Exatamente, para onde que como é que ele você iria vai, olhar? você vai identificar os padrões, né? Assim, se não olhar para esse lugar, não dá. Exatamente. Mas eu ia falar que eu faço uma sacanagem, né? Vocês sabem disso, eu faço uma sacanagem. Quando eu vou dar aula de ânimos, normalmente já está todo mundo defendido. Então eu começo assim, o conceito é heteronormativo. Para chegar no final da aula e dizer assim, viram como o conceito não é heteronormativo? Mas eu começo desse jeito porque você desarma todo mundo. É como se todo mundo dissesse assim: nossa, ele está do nosso lado. Aí eu falo isso. Aí eu começo a desenvolver a minha aula e eu vou mostrando como, né? Tento mostrar como, na verdade, a gente está falando de arquétipo, a gente está falando de princípios. Para no final dizer: lembra aquilo que eu falei no começo? É mentira. É uma bobagem. Não é heteronormativo. Cara, pra mim também, né, nem um pouco. Na boa, não é nem um pouco. Muito pelo contrário, eu acho que ele abre margem para entender uma série de coisas dos fenômenos contemporâneos, inclusive, né? Não apenas as questões de orientação sexual especificamente, mas de muitas outras coisas quando a gente amplia simbolismo de feminino e masculino para um outro lugar que não sexualidade. Tem muita coisa. Como você mesmo está pesquisando, né, Zé? No fascismo, né? Assim, é muito legal, cara. Muito legal olhar para isso, né? Mas não sei, para mim tá bom. Acho Tá que. bom, tá bom. Tá bom, foi bom. Vambora, é bom Fazia pra tomar tempo um que a gente não café gravava os antes três, de foi gostoso. atendimento, Estava Fazia né? tempo. cansado. Antes de eu tirar férias, a gente estava cansado, saía nada. Ficava aqui olhando para cara do outro. Ai, não vamos gravar hoje, não sei o quê, né? Deu uma animada, né? E É aí a bom gente férias, né? tá. E turma que tá escutando a gente tá com intenções aí de convidados, tem uma lista meio que mental, assim, de convidados que a gente pode trazer. À medida que eles topem, a gente vai trazendo aqui para incrementar também as escutas. E você está escutando, escutou até agora, convide gente nova para escutar a gente, para ver se o Delirium cresce para além da bolha delirante, né? Deliriante. Deliriante. Isso aí. Beleza, gente. Valeu, Valeu. gente. Se cuidem. Até a Tchau, próxima. gente.